testemunho, sim ou não? Então vamos lá, Salmos 13, versículo 5 e 6 vai dizer assim. O 4, vamos começar do 4. Não, perdão. Vamos começar do 1. Vamos do 1 ao 6. Vou ler na minha tradução, se tiver um pouco diferente aqui, mas você vai acompanhando assim mesmo. Quantos aqui tem fome e sede da palavra? Diz assim, eu. Então quantos veio aqui hoje buscar uma palavra de Deus para o seu espírito, assim, com toda a fé, diga assim, Deus, eu quero me tornar essa palavra de hoje. Vamos lá então, vamos ver o clamor e o grito do salmista aqui. Até quando te esquecerás de mim, ó Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Diga assim comigo, fala silêncio. Mais forte. Fala assim, se esquecer, se esconder. Fala mais uma vez, fala silêncio. Até quando costurarei com a minha, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Irmãos, olha que texto, olha que grito. Isso aqui é um grito de socorro. Isso aqui é um grito de alguém desesperado. Até quando esconderás de mim, Senhor, o teu rosto? Isso é um clamor, isso é um grito de alguém com a alma aflita, em desespero, com o espírito angustiado. Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltarão os meus inimigos contra mim? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar, a errar, a cair, a sucumbir, a fracassar. Mas esse para mim é o versículo mais lindo e mais incrível de todo esse texto. Ele diz assim, no tocante a mim, quanto a mim, sobre mim, eu confio na tua graça, e regozijarei o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que confusão. Começa com um grito de socorro e de desespero, e termina com alguém dizendo assim, mas quanto a mim, quanto a mim, o tocante a mim, ainda que tudo isso aqui que eu gritei, que eu clamei aqui no início, Senhor, seja uma realidade, seja uma verdade, quanto a mim, sobre a minha posição, a forma que eu estou posicionado, sobre as minhas intenções em Ti, sobre o meu coração em Ti, sobre a minha mente em Ti, sobre a minha fé e a minha confiança em Ti, no tocante a mim, eu confio. É verdade que Saul está atrás de mim, mas eu continuo confiando em Ti. É verdade que os meus inimigos estão esperando um vacilo meu para me matar, mas eu continuo confiando em Ti. É certo, é verdade que a minha alma está angustiada e aflita, mas eu continuo. Quanto a mim, no tocante a mim, eu não tiro os meus olhos de Ti. Eu continuo confiando em Ti, e regozijarei o meu coração na Tua salvação, e cantarei ao Senhor,
e eu vou te louvar, eu vou te bendizer, eu vou exaltar o teu nome. Mas tem perseguição? Tem. Mas no meio da perseguição eu louvo o teu nome. Tem escassez? Tem crise, guerra? Tem. Mas no meio disso eu vou louvar o teu nome. Irmãos, é por isso que Davi, para mim, ele é o maior dos arquétipos. Porque ele vai do cara que arrebatou o coração de Deus ao cara que fracassou da forma mais horrível que pode existir. E uma das coisas que eu quero levar você a entender sobre esse texto hoje, decore isso mais uma vez, porque essa parte final é incrível, quando ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Ainda que, no tocante a mim, eu continuo agarrado em ti. Você já teve numa situação onde você achou que Deus estava em silêncio com você? Fala sério, de verdade. Você já esteve numa posição onde você teve a sensação e você achou de verdade que Deus estava em silêncio com você? Silêncio. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o silêncio de Deus, sobre quando Deus faz silêncio, e o que é o silêncio de Deus para mim e para você. E não é que ele não está ouvindo, porque a própria palavra de Deus, Isaías vai dizer que os ouvidos deles o ouvido dele não está tapado, não está gravado para que não possa nos ouvir. Então ele nos ouve. Então a sensação que você teve não é que Deus não estava te ouvindo. Sim, ele estava te ouvindo, mas mesmo te ouvindo, ele não falava absolutamente nada. Silêncio total. Mas você sabe que ele está te ouvindo, mas ainda assim ele não diz absolutamente nada. Em vários lugares, em vários tempos, nós vamos ver na Bíblia Deus ficando em silêncio por um período de tempo com os grandes homens de Deus. Isso é um fato. O Senhor disse a Noé: Noé, constrói uma arca porque vai chover. Noé não sabia o que era chuva, porque até então a palavra vai dizer que não havia caído sequer orvalho sobre a terra naquele tempo. Noé, vai chover. Tudo bem, Senhor, vai chover. O que é chuva? Não. Noé não perguntou o que era chuva. Noé constrói uma arca. Noé começou a construção da arca. E do dia que Noé começou a construção da arca, Deus cerrou em silêncio com ele. Deus foi falar com Noé depois de 100 longos anos. Sabe qual é o detalhe? Que Noé não ficava importunando e enchendo o saco de Deus, dizendo assim: Deus, mas o que é chuva? O Senhor falou que vai chover. O que é chuva? Como é que é isso? O que é isso? Depois Deus faz um silêncio com Noé de 100 anos. Fala mais nada, sem falar absolutamente nada. Quando isso acontece, o que Deus está fazendo? Por que Deus faz silêncio com a gente? Por que Deus faz silêncio comigo, com você? Alguns momentos da minha vida eu já passei por isso, e esse momento é bem propício, para falar sobre isso aqui. Porque se você olha à sua volta, você vai ver injustiça, você vai ver morte, caos, você vai ver tragédia, uma atrás da outra. Se você liga a televisão, se você liga a internet, nós passamos agora pela pandemia da Covid, algum tempo atrás, e você vai dizer: Deus, pastor, mas Deus não está vendo nada disso, Deus não está vendo, Deus não vai falar nada, Deus não vai fazer nada. Olha o tanto de injustiça, olha o tanto de criança, olha o tanto disso, olha o tanto daquilo. Deus não vai fazer, Deus não vai falar nada. Isso é interessante, isso é uma pergunta interessante. A verdade é que quando eu digo o falar de Deus,
Eu não estou falando especificamente, quando eu digo o silêncio de Deus, eu não estou falando especificamente de vozes, de falar vozes, de sons de vozes. Porque Hebreus vai dizer que Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. Às vezes, Deus nunca falou em voz, você nunca ouviu uma voz no seu ouvido, mas Deus sempre usou pessoas para falar com você, e você sabia e tinha convicção que era Deus falando. Essa convicção era gerada dentro de você. Às vezes Deus usava meios, situações, né, formas, né, das coisas acontecerem, e você sabia que era Deus falando. Olha, Deus falou comigo hoje. Você ouviu uma voz? Não ouvi uma voz, aconteceu isso, e isso, e eu sei que é o falar de Deus. Deixa eu perguntar, quantas pessoas aqui já passou por isso? Levanta as mãos, deixa eu ver sim. Com certeza. Deus, Ele fala de muitas formas e de muitas maneiras. E uma das coisas mais terríveis para nós é quando nós não ouvimos, ou quando nós não sentimos, ou quando nós não vemos Ele falando nada. Pelo menos, irmãos, para quem realmente se preocupa com as coisas de Deus e com a voz de Deus, bate um desespero, porque você fala, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa quebrada, tem alguma coisa fora do lugar. Você já sai procurando o pecado. Deixa eu ver qual é o pecado. Deixa eu ver qual foi o pecado assombroso que eu cometi. Deixa eu ver qual que foi a tragédia que aconteceu. Porque Deus parou de falar comigo. Deus não fala, olha, não acontece mais isso, não acontece mais aquilo. Eu venho para o culto, e aí chego no culto achando que Deus vai falar. Deus não fala o que eu achei que Ele ia falar. Eu não sinto a presença, e etc. Então, irmãos, são N as formas do falar de Deus. Mas e o silêncio de Deus? Como Ele fez com Noé. Ele deu uma direção e fez silêncio. E aí? Que loucura! Que loucura! Alguns momentos, já passei por isso. Algumas pessoas estão com esse sentimento aqui agora. Você que está na internet me assistindo, a sensação que você tem é que a voz de Deus cerrou para você. Silêncio total. Não dá uma direção. Senhor, eu estou te esperando, é para ir para cá. Deus é para ir para cá. Deus. Aí você faz voto, né? Promessa, quando Deus fala, não, se acontecer isso, porque é a direção de Deus. Aí Deus falou comigo, eu vou. Aí você fala, não acontece nada. Quem não é crente, irmão, nem liga, mas quem é crente fica desesperado. A porta se fecha. Você fala, Deus, estava tudo certo, estava tudo alinhado, estava tudo, me dá uma resposta, por quê? E Deus, eu lembro que uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu não lembro quem foi, mas alguém dizendo que existem coisas que para nós aprender é necessário silêncio. O barulho, as vozes, os ruídos, acaba atrapalhando a direção e o falar de Deus em você. E às vezes nós falamos muito e estamos dispostos muito pouco a ouvir. E às vezes esse lugar de silêncio, esse lugar de solitude, às vezes são lugares onde nós só aprenderemos se nós estivermos nesse lugar, porque aprendemos muita coisa com o silêncio e também no silêncio. Coisas profundas, raízes profundas, você não aprende no meio do barulho, no meio da bagunça. Coisas sólidas e eternas, na maioria das vezes, o silêncio terá a voz mais alta do que qualquer outro barulho. Escuta isso, irmãos. Presta atenção no que eu estou falando. A coisa que você aprenderia no silêncio, você não aprenderia em outro lugar.
O silêncio é uma forma de grandes descobertas e você não sabia disso. Eu lembro que há um tempo atrás, eu vi alguém relatando isso, né? Quando você quiser testar o amor e o carinho de alguém, não peça nada a essa pessoa. Não mostre que você está carente para ela. Não implore a sua atenção. Se você quer descobrir realmente se ela te ama, faça apenas silêncio. Você não entendeu? Eu vou falar de novo, calma. Quando você quiser testar o amor de alguém, não peça amor a ela. Me ame desesperadamente. Não se mostre carente por isso. Apenas faça silêncio. E logo você descobre o nível de preocupação, o nível de cuidado e de carinho que essa pessoa tem com você. O silêncio, ele fala mais alto que qualquer palavra junto. O silêncio fala mais alto de qualquer palavra junto, irmão. Eu lembro de alguém dizer uma vez, eu não sei quem, alguém disse que para conhecer o coração de alguns amigos, ele selecionou 3 amigos muito próximos, muito junto, muito da mesa, muito relacional ali. Essa história é boa, olha só para você ver, segura aí. E certa vez, ele disse que queria conhecer realmente a lealdade, a fidelidade do coração desses amigos. Ele pegou 3 amigos muito próximos, né? E ele não deu presente a esses amigos. Ele não deu uma passagem de cruzeiro para eles. Ele não deu um ingresso para o jogo do Vasco e Flamengo, onde o Vasco ganhou de 4-1. Você sabe o que ele fez com os 3 amigos próximos? Já nós voltamos para Deus. Aguenta aí, fica comigo aqui. A primeira pessoa se preocupou quando ele fez silêncio com os 3. E ele silenciou os stories, e ele silenciou o WhatsApp, e ele silenciou tudo, e ele silenciou ligação, e ele parou com tudo. O primeiro amigo ficou desesperado. Começou a ligar para ele incessantemente, mandando mensagem uma após a outra, e logo depois começou a ligar para ele, ligar para a esposa dele, queria saber o que tinha acontecido, o que tinha causado, o que aconteceu. Ele viu que não atendia, que não tinha como. Esse amigo comprou as passagens, entrou no avião e foi na casa dele. Disse: o que foi? Você está ficando louco? O que aconteceu com você? Então o segundo amigo nem percebeu. Viu, mas não percebeu. Ah, não é comigo não, tá tudo bem, ele é assim mesmo. Deve estar muito corrido, deve estar muito ocupado. Na hora que der certo a gente se fala. O terceiro amigo se sentiu ofendido. Falou: peraí, como assim? Não quer falar comigo? Pensou que estava com raiva dele, pensou que estava... Ele ficou encanado, desencadeou raiva, ira no coração, e começou a falar mal dele para todo mundo, falando: tem fulano, ajudei, fiz isso, hoje não fala mais comigo. Não me procura, não quer saber como está. Era interesse. Enquanto eu fui útil, ele estava interessado, e começou a descer a lenha, pau. A hora que acabou o teste dos 3, ele chamou os 3 para a mesa, sentou e disse: você fez isso, você fez isso e você fez isso. Então, o silêncio, ele pode ser um teste. Assim como esse amigo fez isso com esses 3 amigos, o silêncio de Deus para mim e para você, ele pode ser um teste. E qual é o teste, pastor? Qual é a prova? A prova do coração. Noé,
não vai Noé, vai chover, vai construir a arca. Beleza. Deus não fala comigo? Ele não falou o que é para fazer? Ele não vem aqui, ó, eu estou aqui fazendo o tempo pro cara e o cara nem vem aqui. Não quer nem saber, não quer nem se importar. Meu amigo, tô nem aí. Não foi isso que Noé fez. O silêncio nessa situação, no silêncio de Deus nessa situação, é a prova do coração. E talvez você não tinha esse conhecimento, mas hoje eu quero trazer esse conhecimento para você. Deus sonda e esquadrinha o coração. E Ele conhece as intenções. Se Ele sonda e esquadrinha, então Ele também testa. Pastor, mas que Deus é esse que fica testando as pessoas? Na verdade, Ele não testa as pessoas, Ele testa as intenções delas. Quando Deus faz silêncio comigo, na maioria das vezes Ele quer conhecer as intenções do meu coração. Se eu ainda vou estar agarrado, se eu ainda vou estar firmado naquilo que Ele falou na primeira instância. Se o meu coração ainda está voltado para Ele, mesmo quando eu não ouço nada, mesmo quando Ele não vem, não me empolga e diz, eu vou te abençoar. E se Ele não disser nada, irmão, para você? Nada, mas é nada. Absolutamente nada. Dias e dias, meses e meses, semanas. E se Ele não falar nada com você, você continua crendo? Noé continua. Silêncio pode ser para sentir o seu comportamento. Deus não falou uma palavra a Abraão até ele levantar o cutelo para sacrificar seu Isaac. Abraão, você vai pegar o menino, vai levar no outeiro do monte e vai sacrificá-lo. Abraão era homem, assim como eu e você. Eu imagino ele subir no monte com aquele menino e dizendo assim, Deus, fala logo. Deus, é o meu menino, é o filho da promessa, é o único que eu tenho. O Senhor disse que de mim sairia uma nação. Imagina ele chegando no pico do monte com aquele menino e falando assim, Deus, fala, Deus. Não. Imagina a agonia do silêncio da subida do monte até o pico desse monte. Quando ele pega o cutelo e ele levanta o cutelo, ali Deus já tinha a prova do... Irmão, tem alguém comigo? A prova do... Parece que vocês gostam que eu grito, dá uma raiva disso. Deixa eu conversar com vocês, gente, não posso conversar não. Não vou gritar não vou gritar, esquece. Ou você compreende o que eu estou falando, ou eu não vou gritar. Quando Deus levanta o cutelo, ali já havia mostrado a prova do coração de Abraão. Quando ele levanta o cutelo, Deus fala para ele assim, Abraão, tudo bem, já está tudo certo, eu entendi, tira o menino daí. Deus, meu irmão, fala assim, uau, fala assim, fica ligeiro, porque o silêncio de Deus pode te testar. Teve gente que não falou, eu fico numa raiva, na carne, quando a pessoa não fala. Fala para o seu irmão, fala assim, cuidado, porque o silêncio de Deus pode ser um teste para o seu coração. Tem vez, Dani, que o céu está cerrado assim, de bronze, fechado. Você não ouve nada, Deus não ouve nada, nada acontece, nada. Aí você fala, vou assistir uma live de um profeta, porque o profeta vai falar. E aí o profeta fala, quando fala é na carne. Você fala assim, não foi Deus não, está por fora. Aí não foi Deus que falou. Aí você vai para um livro, você fala, Deus vai falar no livro. Aí Deus não fala nada no livro. E aí fica aquela loucura, você fala assim, Deus do céu, o que está acontecendo? Irmãos, até Abraão levantar o cutelo, Deus não diz uma palavra. Noé, 100 anos. Abraão, a subida do monte. Se você consegue
Como você se comporta quando Deus faz silêncio com você? Dou birra. Sapateia, cai no chão. Tem uns que dizem, né, eu não vou mais na igreja. Eu não sinto Deus. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não vou mais participar de culto. Eu não quero mais saber disso. É aquele rapaz, aquele terceiro amigo, né? Do rapaz, né? Aquele terceiro amigo que grilou, irou, ainda saiu falando mal. Ou você é aquele primeiro, quando Deus não fala nada, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Vou ligar para ele agora. Vou ligar para ele, tem alguma coisa acontecendo, ele não fala comigo. Ou você é aquele que se preocupa, que se importa, que vai jejuar, que vai orar, que vai buscar para ouvir e sentir Deus? Ou você é aquele segundo amigo que diz assim, não, ele é assim mesmo, tem vezes que ele fala, tem vezes que não fala, tem vezes que... Ele é bipolar, tem uma hora que está de um jeito, outra hora está de outro, não, vai tocando aí. Deixa eu perguntar, quem é você na fila do pão quando Deus faz silêncio? Quando ele levanta o cutelo para matar Isaac, buscamos ele ainda com mais intensidade, ou nos relacionamos com ele ainda quando não ouvimos para ouvi-lo, ou nos afastamos porque ele esqueceu de nós? Deixa eu contar isso aqui para você. Deixa eu lembrar onde foi que aconteceu isso. Eu acho que foi no Mato Grosso. Eu estava ministrando assim em uma igreja batista. E aí depois do culto, né, faz aquela fila, todo mundo para abraçar, para tirar foto, para amigo, não sei o que. E aí chegou uma mulher desesperada. E ela chegou para mim assim e falou assim, pastor, eu acho que eu conto isso no livro que eu estou escrevendo, no devocional diário. Ela falou assim, pastor, naquela igreja gentil que você foi, você lembra? Falou assim, pastor, Deus se esqueceu de mim. E eu disse assim, o que você aprontou, o que você fez de tão grave para Deus esquecer de você, para Deus abandonar você? Ele falou assim, eu não lembro, eu não fiz nada grave, mas ele me esqueceu, ele não fala mais comigo. Eu não sinto ele mais, eu não sinto mais nada. Então eu disse a ela, justamente porque a voz do seu sentimento está falando muito mais alto do que a voz de Deus dentro de você. Porque o que Deus diz sobre você é, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Quem está certo, é o seu sentimento ou a palavra? Naquele dia a libertação chegou para a mente daquela mulher. E ela falou, eu já pensei em morte, já pensei em suicídio, porque eu não tenho mais sentido para viver. Tudo que eu tinha era Deus, agora parece que eu não tenho mais. Então naquele dia eu fiz ela entender o poder da palavra e a confissão da palavra, o que a confissão da palavra faz. Deus não me abandonou, Ele jamais me abandonará, Ele é o meu Pai. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei, nunca. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça do seu filho, eu todavia jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Quem está certo, é o seu sentimento ou é a palavra? Então naquele dia as escamas dos olhos dela caiu, e a libertação chegou para a mente dela, para o coração dela. Mas ela se comportou como se Deus tivesse esquecido dela. Mas na verdade era um tempo de silêncio de Deus para ela. Aí deixa eu te perguntar, ela passou no teste? Quantos de nós acontece isso com a gente? Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, Deus não se importa comigo, Deus não está importando com a minha causa, com a minha situação, com a minha família. Deus não se importa. Quando na verdade Ele está sondando as intenções do nosso coração.
Noé, ele queria confiança. Noé, eu falei que vai chover, eu não falo mais com você. Ou você confia na minha palavra ou não. Mesmo que Deus não fale mais nada com você, você ainda continua confiando na palavra de Deus? Se ele não usar mais nenhum profeta, se ele não usasse mais nenhum profeta, se ele não usasse mais coisas, meios, formas, você acreditaria simplesmente na palavra de Deus? Hoje é confronto, irmãos, para o nosso coração, para a nossa alma. De Noé, ele esperava confiança na sua palavra. De Abraão, ele esperava fé. Quando ele sondou o coração de Abraão, dali ele queria extrair fé de Abraão. Eu quero saber, Abraão, se você tem fé em mim mesmo, porque eu falei para você que você vai ser pai de nação. Eu peço o seu único menino, e aí eu quero saber se você tem fé em mim ou não. Sacode alguém que está do seu lado e fala assim: e a fé, como é que está aí a fé aí, o negócio aí, como é que está? Pergunta para mim e fala: por que, pastor? Porque a nossa fé não é posta à prova quando Deus fala. A nossa fé é posta à prova quando Deus não fala nada. Anote isso aí se você quiser. Eu vou repetir. A nossa fé ela não é posta à prova quando Deus está falando, irmão. Quando Deus está falando é show, é top, tá bonito. A nossa fé é posta à prova quando do céu cerra, quando Deus não fala mais nada. Aí a nossa fé é colocada à prova. Deus está testando sua fé. Nós encontramos por toda a Bíblia Deus em silêncio e ao mesmo tempo testando a fé e a esperança dos seus servos. Uma pergunta que precisa ser respondida: até quando conseguimos manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus, mesmo sem ter uma resposta clara dEle? Você consegue manter a sua fé, a sua esperança nele, mesmo sem ter uma palavra clara dele? Consegue? É por isso que ele faz silêncio. Ele quer ter a prova do nosso coração, a prova da nossa fé. Ele está de olho em nosso comportamento. Muitos sucumbem e se questionam, até abandono de Deus, como eu contei o caso dessa mulher, pois estavam mesmo interessados nas suas bênçãos e não em Deus. Tem gente que quer a bênção, irmão, não quer carregar o abençoador consigo, não. Eu vou falar, Mari. Há muitos que amam a Deus enquanto Deus é o fazedor de coisas para ele. Deus está fazendo, aleluia, glória a Deus. Ai, Deus lindo, maravilhoso. Chora, ai Deus. E se Deus não fizer nada assim, nada assim, e aí? Continua? Sabe, a maior mediocridade de uma pessoa é achar que Deus é o resolvedor de problemas dela. Embora Deus resolve os nossos problemas, Ele é o nosso Pai, amém? Mas ter uma mente de que Deus é um resolvedor de problemas, irmãos, é muita mediocridade. Porque aí eu vou diante de Deus só para ter meus problemas resolvidos, e não para o amá-lo, não para o adorá-lo, não para tê-lo Ele como o meu Senhor, mas alguém que pode solucionar meus problemas, alguém que pode pagar minhas contas, minhas dívidas, alguém que pode me dar. Não. O que eu quero com bênção se eu posso ter o abençoador, irmão? Oh meu Deus, acorda o seu povo, meu Deus. Eu não estou desprezando as bênçãos de Deus, não é isso. Eu recebo todas elas pela fé. Eu estou falando o que é ter as bênçãos de Deus apenas e não ter o abençoador, cara. Eu quero é Ele.
Tu lembra de Jó? O cara só ficou com o caco de teia, irmão. Só o caco de teia e as lepras, mais nada. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Como fala uma louca, fala tu, mulher. Eu nasci nu no ventre da minha mãe, no ventre da minha mãe assim eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Não importa a situação, louvado seja o nome do Senhor. Agora você está começando a entender o texto que nós lemos lá em Salmos. Davi começa questionando o silêncio de Deus com ele. Até quando? Os seus ouvidos estarão agravados para mim. O cara está em desespero. É silêncio. Até quando o Senhor não vai falar comigo? Eu estou desesperado. A minha alma está aflita. Até quando, Deus? Apesar do salmista ter citado no início desse texto, estar buscando desesperadamente a resposta clara de Deus, porque ali no começo ele estava buscando resposta, sim ou não? Sim ou não? Até quando o Senhor vai deixar os meus inimigos prevalecer contra mim? Eles estão rindo de mim. Deus, ele está gritando por uma resposta clara. Deus, socorro, 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 fala comigo. Mas aí ele deixa registrado que apesar do silêncio de Deus, ele permanece confiante nas ações do Pai. Quando ele diz: no tocante a mim, eu confio na sua graça e regozijo o meu coração na tua salvação. Aqui por dentro o mundo está se acabando, aqui por fora o mundo está se acabando, o vendaval é gigantesco, o pau está torando, é loucura, é guerra todo dia, o pau está comendo mesmo e eu estou no meio da guerra. Mas aqui dentro eu confio. No tocante a mim, eu confio na tua graça e regozijo meu coração na tua salvação. E não só isso, eu cantarei, ó Senhor, o quanto o Senhor tem me feito bem. Agora ele tira os olhos da crise, da angústia, do desespero, do clamor, da resposta, e ele coloca os olhos no Senhor e diz assim: a ti eu cantarei. Tem crente aqui assim, irmão? Que isso, varão? Que medo que me deu agora. Tem, Elton? Você acha que tem? Vou perguntar de novo, dar uma chance para eles. Tem gente aqui assim, irmãos, igual Davi? Dá um grito aí então, Davi. Que isso? Que grito é esse? A paulada foi tão grande que não está conseguindo falar. Ele diz: no tocante a mim eu confio. A fé nos sustenta quando não ouvimos nada. Hebreus vai dizer, Hebreus 11:1. Quando você não vê, quando você não ouve, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Eu não vejo, eu não sinto, eu não ouço, mas porque é, e porque é, e acabou. Mas Deus não está falando, mas mas eu não ouvi a voz de Deus, está só o silêncio. Mas o que Ele diz na palavra dele é verdade, e acabou. Se Ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que o salmista estava dizendo: ainda que eu estava procurando por respostas claras, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Deus, queremos que Deus existe e continua trabalhando em nossas vidas, até mesmo no calado. Irmãos, você já parou para pensar? Eu acho que essa palavra não dá para terminar hoje. Olha aqui, você parou para perceber que
Houve um silêncio desde as 3 horas da tarde, quando Jesus morreu na cruz, quando ele gritou e disse tetelestai, né? Ele grita ali, Pai, já está consumado. Você viu que houve um silêncio daquele momento ali até o 3º dia, quando Maria foi no sepulcro? Que silêncio foi esse? Silêncio para mim e para você. Para mim e para você foi silêncio. Dadá, silêncio. Será que morreu mesmo? Será que vai ressuscitar mesmo? Silêncio. Para mim e para você foi silêncio. No inferno o barulho escutava os pés dele pisando na cabeça de Satanás e pegando a chave da mão do diabo. Até no seu silêncio Deus está trabalhando. É silêncio para você, não para ele. Deus, mas já? Filho. Uai, Deus, eu achei que o Senhor estava em silêncio comigo, eu não estava ouvindo nada. Pois é, o silêncio era para você, não para mim. Eu continuava trabalhando. Vira para o seu irmão e fala assim: no silêncio Deus trabalha. Hoje aqui eu estou pregando uma palavra de crente, né, irmão? Estou parecendo crente assim, né? De Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tô, né? De vez em quando eu sou crente também. De vez em quando né, Wanda? De vez em quando nós é crente, né, Wanda? De vez em quando. Através do silêncio, irmãos. Deixa eu falar para você de fato o que é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é a sabedoria de Deus. Através do silêncio, Deus fica sabendo coisas de você que Ele não perguntou. Pensa essa aí. Pensa. Vou deixar você pensar. Através do silêncio, Deus fica sabendo coisas sobre você que Ele não perguntou. O silêncio é a sabedoria de Deus. Tem alguém comigo, irmão? Dá um glória, pelo amor de Deus. Depois do silêncio, o que mais aproxima de expressar o inexprimível é o silêncio. O silêncio é Deus assistindo a humanidade em suas ações. É Deus quietinho no trono falando assim: deixa eu ver. O silêncio de Deus não é esquecimento, é ensinamento. Deus não fica em silêncio com você porque Ele te esqueceu. Ele fica em silêncio com você porque Ele está sondando o seu coração. O céu não cerra sobre você porque você errou, ou porque você já errou em outras instâncias e o céu continuou aberto. Não é sobre quem peca ou quem não peca, quem faz errado ou quem não faz. É sobre a sabedoria de Deus sondando o seu coração. No silêncio, Deus fala. Irmãos, Deus fala tudo no silêncio. Existe um momento que Deus não está em silêncio, mas é você e eu que não estamos ouvindo. Já passou na sua cabeça que Deus pode estar falando e você não está percebendo? Como eu disse, Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Salmos 25:14 vai dizer: a intimidade do Senhor é para aqueles que os temem.
os quais lhe dará a conhecer a sua aliança. Quem teme ao Senhor não tem medo do silêncio do Senhor. Em 2012, eu descobri, irmãos, o que é o silêncio de Deus. 2012 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, da minha trajetória, em todos os aspectos que você imaginar. 2012 foi aquele ano, irmãos, onde tudo de ruim aconteceu, e eu não ouvia um sim de Deus, eu não ouvia um nada de Deus, nada de Deus, nada, absolutamente nada. Crise financeira, crise na espiritualidade, crise com enfermidade, e eu não ouvia nada, Deus não falava nada, era uma loucura. Quantas vezes eu pensei em deixar o evangelho, de verdade, irmãos, porque essa é a sensação e esse é o sentimento que nós temos, quando nós ainda somos imaturos. É isso que nós queremos fazer quando nós não ouvimos o falar de Deus, porque nós desesperamos, porque nós acostumamos com Deus, fazedor de coisa. Deus faz coisa, Deus faz, e quando Deus não quer fazer, irmão, ou quando Ele não vai fazer naquele momento para trabalhar em você, irmão, e eu ficava desesperado subindo o monte. Aquele monte ali do gatinho, já tinha até a minha digital dos pés ali, o solado acabou ali. Eu falava pro pastor Neis, ô pastor, eu fui no monte ontem. Ele ria de mim e falou, ei, pastor Neis. Hoje eu faço a mesma coisa que ele, gente. Eu me tornei um Neis na vida. Olha aqui, irmãos. Você sabe o que é você se desesperar? Se desesperar. Essa é a palavra, desespero. Sem saída. Quando acabou todas as possibilidades, as últimas possibilidades acabaram, não tem mais. E calado, quietinho, irmão, porque você nunca, irmão, eu posso me arrebentar, você nunca vai saber. Você não vai saber. Calado. Eu tenho quase 6 anos de casado. Senta com a minha mãe e pergunta assim, dona Zizi, qual foi o dia que o Daniel trouxe um problema do casamento dele para a senhora? Pergunta ali para ela. Nunca. Pergunta para minha irmã qual foi o dia que eu levei um problema da minha vida para ela. Nunca. Eu sou assim. As minhas tretas, as minhas paradas eu resolvo eu e ele. E um dia eu em cima desse monte, sem resposta, virando 2 anos de sofrimento, eu desci assim debaixo, eu desci para dentro de uma vala, assim, para dentro de um buraco, e lá eu urrava, eu gritava por resposta, por uma saída, por uma solução. O desespero, você não sabia o que você ia comer no outro dia, tudo incerto, tudo inseguro. Irmãos, eu era magro que dava dó, o meu paletó tinha uma listra só, se eu entrasse dentro dele era só uma listra. Irmãos, o trem era tão feio que eu amarrava minhas calças, meus shorts com um negócio de saco de arroz.
A Diele morria com aquilo. Porque era bonito. Não, porque não tinha mesmo, irmão. Não tinha. A gente usava o que ganhava. Engraçado, né? É difícil acreditar nisso, né? É difícil ser. Então eu entrei para dentro daquela vala, eu comecei a gritar, a clamar como esse Davi aqui. Foram muitas vezes, não foi uma vez não. Então quando eu estava indo embora, Leandrinho, eu montei na garupinha da moto de um amigo meu. Um rapaz me chamou assim e falou assim: ei, psiu, oh. Aí eu falei: ele? Não, você. Aí eu peguei e fui lá. Eu falei assim: você gosta de conversar com árvore, né? Você gosta de conversar com árvore? Eu tenho um recado de Deus para você. Assim diz o Senhor. Todo esse período de silêncio, de guerra e de prova. Irmãos, eu lembro dessas palavras como se fosse hoje. Todo esse caos e toda essa situação que eu permiti. É porque eu estou trabalhando no seu coração e no coração dela. Irmãos, eu era um menininho, irmãos. Um jovenzinho, líder de jovem lá na minha igreja, líder de louvor. Eu estou sondando, eu estou preparando o seu coração e eu vou forjar você na fornalha do fogo mesmo. Porque a geração e aquilo que eu coloquei nas suas mãos, os seus olhos não viram, irmão, e de fato eu não via mesmo, porque eu era só um menininho. E aí Deus usou ele e falou assim: ó, e aquilo que ocorreu com ela, que ela tinha sofrido um acidente, não foi por causa dela, foi por causa de você. Eu quero pegar você, eu quero trabalhar em você. Eu vou mostrar para você que você não depende dos seus braços, da força, você depende de mim. Você vai ter que aprender a viver de mim e depender de mim, porque vai ser eu que vou te sustentar pro resto da sua vida. Eu caí no chão ali. E ele disse: eu vejo, irmãos, eu era menininho, eu tinha o quê, amor? Uns 23 anos, 24. Ele falou assim: ó, eu vejo uma multidão, e você à frente dessa multidão liderando. Eu, um menininho de 23 para 24 anos. Eu estou fazendo, eu estou entregando. E ele disse assim: ó, olhe para essa cidade, as luzes da cidade assim. Quem já foi no Monte do Gatinho sabe que dava para ver, né? Essa cidade é parte do meu propósito na sua vida. Mas eu vou te quebrar inteiro. Às vezes é melhor Deus ficar quieto, irmão, calado, do que... Às vezes é melhor ele ficar em silêncio do que... Pastor, por que você está contando isso? Porque eu estou falando desde o início para você que às vezes o silêncio de Deus não é castigo, não é punição, não é pecado. É porque Ele está trabalhando no seu coração, Ele está sondando o seu coração. O silêncio de Deus é a sabedoria de Deus. Quando Deus quer te ensinar e trabalhar em você, Ele não vai te dar coisas, te dar poderes. Ele vai pegar e vai fazer silêncio em você, vai trabalhar o seu coração e vai trabalhar o seu caráter quando você não ouve nada. Eu não sei quantos anos Jó sofreu.
Eu não sei. O que eu sei é que mesmo no meio do sofrimento, Jó continuou fiel. 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 E fiel. Pastor, eu não estou entendendo. Então nessa noite, meu recado e minha mensagem para você é: Deus espera de mim e de você fidelidade. Ser fiel até o fim. E dar-vos-ei a coroa da vida. Talvez você está passando por um momento de sofrimento muito grande, de silêncio de Deus muito grande. Talvez na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, no seu ministério, na sua saúde, Deus cessou. Eu não sei. No seu casamento, não sei. Mas seja fiel. Fiel. Mesmo quando você não ouve nada, seja fiel. Mesmo quando você não sentir nada, seja fiel. Fica sobre os seus pés. Que só nós sabe. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Sofrer contigo. Irmãos, Deus nunca procurou gente popular, Deus sempre procurou gente fiel. O negócio de Deus sempre foi com a fidelidade do coração do homem. É por isso que ele busca a fidelidade do coração. Por isso que ele faz silêncio. Porque no silêncio você prova a sua fidelidade a Ele. Cara, eu vou terminar isso aqui de verdade. Eu já vou terminar mesmo, mas eu preciso falar isso. Porque agora isso aqui é rema, isso aqui é revelação. Daniel era o cara no reinado de Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor estava vivo, Daniel era o cara. Daniel era dominador, era governador do reino, era um dos principais príncipes daquele lugar. Mas quando o rei Nabucodonosor morre e o filho dele, Beltesazar, assume, Daniel é tirado. O rei Beltesazar nem sabia quem Daniel era. Tanto que no versículo 5 de Daniel, quando a rainha vai dizer, para o rei Beltesazar que ali existia alguém dentro do reino que tinha visão de Deus, que tinha luz, ciência, sabedoria, visão, que já foi chefe dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Quando a rainha fala isso para ele, ele diz assim: mas quem é esse Daniel? Traz ele até mim. Então Daniel ali, ele é introduzido na presença do rei Beltesazar. E a palavra do rei Beltesazar para Daniel é: és tu aquele Daniel que a rainha falou? És tu aquele Daniel do reinado do meu pai Nabucodonosor? Eu ouvi falar de você, eu não sei quem é você. Irmãos, olha que loucura. Pastor, eu não estou entendendo nada do que você está falando. O cara era o cara, velho, mas o rei não sabia quem era. No reinado do outro ele estava em evidência, ele era o cara, ele era o top e tal. Mas morreu o rei, entrou outro rei, trocou toda a guarnição agora, ninguém sabe mais quem é Daniel.
O cara saiu de evidência, o cara saiu de, sabe, já era. E aí o rei pergunta para ele: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe cativo de Judá? Eu tenho visto falar do seu respeito. Diz que tu tem a luz, ciência, sabedoria dos deuses. Se você puder ler agora a tradução disso: eu te colocarei a corrente de ouro em seu pescoço, e do meu governo será o terceiro dominador. Mas você é ainda. Eu tenho certeza que o rei Beltesazar estava certo que eu ouvi da boca dele: não, eu não. Isso aí foi naquele tempo, Juca. Isso foi naquele tempo, isso foi naquela época, isso foi naquele... Não. Quando o seu pai morreu, que me tiraram, eu perdi a fé, eu perdi o posto, eu perdi a vibração, eu perdi a energia, eu perdi a unção. Não, eu não sou mais não, procura o outro. Quando ele diz assim: és tu? Ele fala assim: sim, sou eu. Mas você continua com a luz dos deuses. Você quer saber o que é aquilo ali? Menemene tekel, o passinho fosse pesado na balança e tende a sair em falta, rei, você está lascado. Você não quer saber se eu sou mesmo? Você não quer saber se eu continuo fiel? Rei, tudo mudou, seu pai morreu, as coisas mudaram, tudo se acabou por aqui, mas eu fiquei lá no porão. Quando eu fui preso pelo seu pai, porque eu orava 3 vezes no dia, pois é, eu nunca parei. Deus não está atrás de gente importante, Deus está atrás de gente fiel. Deus não está atrás de gente que tem nome, Deus está atrás de gente fiel. Deus não está atrás de gente famosa, Deus está atrás de gente fiel. Corações fiel, que continua amando, ouvindo e obedecendo. Tem alguém comigo aqui? Não importa o que aconteça, não importa se você for submergido, não importa se a vida mudou à sua volta, não importa se as pessoas que te rodeavam não estão mais, não importa que se a igreja que você era, você não é mais, não importa se o pastor que você tinha, você não tem mais, não importa se as coisas mudaram, continua fiel você. Mas já caíram 2, 3, 4 do meu lado, você continua de pé e fiel. Está entendendo, Cleide? Deus está atrás de corações fiel, que mesmo em silêncio continua. Fez silêncio para Daniel. Ninguém sabia mais quem era Daniel, mas ele estava lá no fundo do porão, fazendo o que ele sempre fez. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua. Ele não vai mudar para você. Abraça alguém, irmão, pelo amor de Deus. Abraça e diga assim: meu irmão, você vai ser fiel comigo até o fim. Você vai ser fiel em Deus até o fim. Vai ficar nós dois fiel. Fiel, Ivone. Fiel. Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença